Então, pessoal, nesse vídeo agora eu vou falar para vocês das outras enzimas que consomem NAD, tá? Então, eu falei de sirtuina, dos efeitos benéficos que elas têm no metabolismo, tá? E agora eu vou falar de outras duas enzimas que consomem NAD e com isso elas acabam reduzindo a atividade de sirtuina e sendo prejudiciais para o metabolismo de modo geral, tá? Então, essas enzimas, vou falar dessas enzimas para vocês e elas vão ter o efeito contrário do que a gente viu para as sirtuinas. Vamos para aula. Então, a primeira enzima é a poli-ADP-ribose polimerase, esse nome gigante, chamada de PARP. Tá? É importante que PARP é diferente de PPAR, tá? Aulas diferentes. Então, na hora da prova, não confundam PARP com PPAR. Tenham cuidado, tá? Aviso. As PARPs, então, como o nome diz, elas fazem poli-ADP-ribosilação. Desculpa, elas fazem poli-ADP-ribosilação. Então, elas vão pegar uma proteína que está ADP ribosilada e vão colocar mais ADPs ribosis nessas proteínas, fazendo uma poli-ADP ribosilação. Mas para fazer isso, elas usam NAD como substrato e geram, no final, nicotinamida. Tá? A poli-ADP ribosilação tem o seu papel metabólico, tá? Mas não é o que interessa para a gente aqui hoje. Então, eu trouxe para exemplo para vocês que, por exemplo, as PARPs regulam o quanto de glicose é consumido pela célula. Elas regulam a atividade exoquinásica, por exemplo. Tá? Então, se você trata com ativadores de PARP, você tem uma redução da atividade de exoquinase. Tá? Então, você reduz a quantidade, a atividade exoquinásica, logo quanto a célula é capaz de absorver de glicose. E com isso você tem uma redução, por exemplo, de NAD-pH, porque você reduz a quantidade de glicose por via das pentoses, e você diminui também a quantidade de glutationa, porque você não tem NAD-pH para regenerar as glutationas. Tá? Então, vocês podem ver aqui que quando a gente olha no gel, o que acontece com as PARPs, tá? Né? Como que a gente consegue ver uma proteína poli-ADP-ribosilada, ela faz essa mancha aqui no gel. Um negócio esquisito aqui, isso vai ser importante nos próximos slides, tá? Então, ela tem o seu papel, mas para fazer isso ela consome NAD, com isso ela acaba reduzindo a atividade das sirtuinas. Tá? Por que isso acontece? Porque o NAD, como eu falei, o NAD é substrato para as duas enzimas. Tá? Então, se você tem uma atividade alta de PARP, tá? Então, PARP, isso vai acontecer, por exemplo, no envelhecimento, quando você tem câncer, doenças mitocondriais, você tem um aumento da atividade de PARP. Isso reduz a quantidade de NAD e, consequentemente, você tem uma redução da atividade de sirtuina. Então, você tem uma disputa pelo NAD entre PARP e sirtuina. Se você tem uma atividade alta de PARP, logo você vai ter uma redução da atividade de sirtuina, porque vai faltar substrato. E é por isso que a gente vai ver que os efeitos de PARP são contrários aos efeitos de sirtuina no metabolismo em si. Então, por exemplo, lembra do envelhecimento que eu falei no primeiro vídeo? Conforme o camundongo envelhece, você tem uma redução da quantidade de NAD, você vê um aumento da quantidade da atividade de PARP. Tá? Então, conforme o camundongo envelhece, então, de novo, camundongo novinho preto, camundongo de meia idade branco, camundongo idoso barra cinza. Independente do tecido, fígado, coração, rim, pulmão, conforme o camundongo envelhece, você tem um aumento da atividade de PARP. E se vocês lembrarem do primeiro vídeo, uma redução da quantidade de NAD. Consumo de calorias também está envolvido com a atividade de PARP. Isso também está envolvido com quantidade de NAD, como eu mostrei para vocês. Então, você pega um camundongo em jejum ou alimentado, o camundongo alimentado tem uma atividade de PARP maior, então oferece mais proteínas poli-ADP ribosiladas. Tá? E se você dá uma dieta rica em gordura para o camundongo, você aumenta a atividade, a quantidade de PARP presente e também você aumenta a quantidade de proteínas poli-ADP ribosiladas, que é o contrário, de novo, do que a gente viu para a quantidade de NAD. Se dá uma dieta rica em gordura e o camundongo fica obeso, você vê uma redução do nível de NAD. E isso seria explicado por um aumento da atividade de PARP. E o que acontece então quando eu tenho um camundongo nocaute para PARP? Se eu tirar a PARP, o que acontece? Eu vou ter todos os efeitos benéficos de uma alta atividade de sirtuina. Tá? Então o camundongo nocaute para PARP, ele é mais magrinho, ele acumula menos gordura, tá? Ele tem menos gordura, certo? Que eu estou olhando a barra preta, então barra preta é o camundongo nocaute para PARP, barra branca o camundongo controle. Embora ele coma mais, então ele está comendo mais, mas ainda assim ele é mais magro. Por que isso acontece? Porque ele gasta mais energia. Então ele gasta mais energia, então ele gasta tão mais energia, gera tanto mais calor que ele fica resistente à hipotermia. Então, se eu coloco o camundongo no frio, o camundongo controle perde calor, vai entrar na hipotermia, enquanto o camundongo nocaute consegue manter a temperatura porque ele está gastando mais energia através de termogênese.
Esse excesso de gasto de energia, o camundongo não engordando, faz com que ele fique muito mais tolerante à glicose, tá? Então ele é mais tolerante à glicose, então se dá glicose para ele, ele controla a glicemia melhor, tá? E ele continua resistente mesmo se você dá uma dieta rica em gordura. Então se dá uma dieta rica em gordura para o camundongo, ele não engorda, tá? Ele continua magro. Isso deixa ele ainda, aumenta ainda mais a diferença em relação ao controle. Então o camundongo controle perde a sua capacidade de responder à glicose, enquanto o camundongo nocaute continua sensível, tá? Então ele consegue metabolicamente, a homeostase de glicose dele é melhor, ele capta mais glicose e responde melhor à insulina. Então se você dá insulina para o camundongo nocaute capta mais glicose do que o camundongo controle, tá? E se a gente olha tanto no tecido adiposo marrom quanto no músculo, você vê que os dois tecidos têm mais mitocôndrias, tá? No microscopia, então você pode ver que claramente tem muito mais mitocôndria do que no controle. Vários genes envolvidos com oxidação envolvidos com termogênese, oxidação de ácidos graxos estão aumentados, então o CP está aumentado, o tecido adiposo marrom envolvido com termogênese. Vários genes envolvidos com atividade mitocondrial estão aumentados, tanto no tecido adiposo marrom quanto no músculo. E vocês podem ver que a quantidade, as enzimas dos complexos mitocondriais estão aumentados. Então, um indício de que o camundongo tem mais mitocôndrias nesses tecidos quando você tem um nocaute para PARP. Em cerejas, que é um vermezinho modelo, se você tira PARP, você tem um aumento da longevidade, que é a mesma coisa que acontece quando você coloca a sirtuina de volta, tá? Então, de novo, um efeito contrário. Então, tira PARP, você tem um aumento da longevidade no verme, certo? E a outra enzima que a gente tem, que também consome NAD, é a ADP ribose cíclica sintase, CD38, né, que é o código dela, mais fácil. O que essa enzima faz? Ela pega a NAD e gera um segundo mensageiro, um composto importante para sinalização celular, que é a ADP ribose cíclica. Tá aqui. Não é o MP cíclico, é outra coisa, tá? Mas, de novo, o NAD é usado, você gera nicotinamida e esse consumo de NAD reduz a atividade de sirtuína. Tá? Então, de novo, se você tem um camundongo nocaute para CD38, você, de novo, tem proteção contra a obesidade. Tá? Então, o camundongo nocaute para CD38, depois de uma dieta rica em gordura por 4 semanas, ele é muito mais magro do que o camundongo selvagem. Tá? Então, dá para ver aqui que ele não ganha peso, basicamente, enquanto o camundongo engorda mais de 40%. O fígado do camundongo é mais saudável, tá? E ele tem menos acúmulo de gordura abdominal. Então, o camundongo controle está cheio de gordura abdominal e o camundongo nocaute está mais magrinho. Tá? Então, no final, o que a gente pode dizer é que o centro dessa regulação é o NAD. Tá? Então, enquanto eu tenho NAD aqui, o NAD regula a atividade sirtuína e isso vai ter um papel importante sobre o metabolismo mitocondrial. Aumentar a capacidade oxidativa, aumentar o gasto de energia e proteger contra obesidade e diabetes. Tá? Mantendo o modelo metabolicamente mais saudável. Tá? Então, regular os níveis de NAD são essenciais. Então, se você tem uma dieta rica em gordura, um estilo de vida sedentário, você reduz os níveis de NAD, reduz a atividade sirtuína e você vai ter problema. Envelhecimento, doenças mitocondriais ativam PARP e a atividade de PARP reduz os níveis de NAD e aí você reduz a atividade de sirtuína. Tá? Como é que a gente pode fazer para melhorar os níveis de NAD? Então, estresse energético é um ponto importante, como eu mostrei lá no primeiro vídeo. Então, se você faz exercício, restrição calórica, você aumenta os níveis de NAD e logo você tem uma melhora do perfil mitocondrial, com a atividade de sirtuína. E a gente também pode tentar fazer suplementação alimentar. Então, você pode aumentar a quantidade de precursores de NAD para aumentar a síntese de NAD. E aí você vai ter uma concentração de NAD maior. Ou você pode ter inibidores farmacológicos de PARP e CD38. Inibindo essas enzimas, você aumenta os níveis de NAD e logo você vai ter maior atividade de sirtuína. Então, esses dois pontos aqui é o que eu vou falar no próximo vídeo para vocês.